Bem, então pessoal, eu vou estar falando aqui da notação de Leibniz, tá? Para vocês. Então a notação de Leibniz, ela é uma notação bem sugestiva, tá? Porque a gente tem aqui o gráfico de uma função, aí pega um ponto P aqui, o nosso desenho de sempre, e aqui em cima tem uma reta tangente, né? A reta tangente aqui no ponto P f de P. Tá? Essa altura é f de P, né? Então isso aqui é o f de P. Beleza? E aí, essa reta ela tem uma inclinação θ aqui, a tangente desse θ é o coeficiente angular da reta, que é justamente a derivada que dá esse valor, né? Que a gente já sabe lá, é y menos f de P, igual ao coeficiente angular da reta no ponto P, que multiplica x menos P, tá bom? Isso aí que é, né, o básico aí da derivada. Agora, o que é que eu quero observar com vocês aqui, ó? Eu quero observar o seguinte: numa reta, né, a partir desse ponto aqui, ó, né, eu vou estar olhando a equação dessa reta aqui, ó, e a equação dessa reta, escrevendo naquele formato, né, ax mais b, o que é que importa é que esse a aqui é o mesmo que esse f' de p, que é o que vai multiplicar x nessa conta, né, porque desenvolvendo isso aqui, fica aqui, o y vai ser o que, ó? Isso vezes isso, que é a derivada em p vezes x, né, menos isso vezes isso, né, o menos da fórmula, a derivada de p vezes o próprio p, e eu passo esse cara para lá positivo, fica mais f de p, tá? Então, isso aqui é o nosso a, isso aqui é o nosso b, beleza? E aí, então, nesse formato ax mais b, e esse a é a derivada, né, que é a tangente desse θ ali, que é o coeficiente angular dela. E o que é que eu quero saber com esse formato aqui, ó, y igual ao coeficiente angular de uma reta x mais b, tá? Eu quero explorar essa equação aqui da reta. Bem, uma reta que passa num ponto P f de P, ó, ou num ponto AB qualquer aqui, né? Eu vou deixar aqui o PF de P, aí a gente tem uma reta aqui que passa com uma equação aqui, y igual a ax mais b, tá bom? Então, eu vou dar aqui um significado para esse a aqui, ó, tá? Acontece o seguinte, gente, que numa reta, e somente numa reta, né, de qualquer ponto da reta que você parte, se você causa uma perturbação na horizontal aqui, ó, né, a gente estava no P, eu vou aqui para P mais um ΔX aqui, ó. Tá? Então, eu perturbei aqui, ó. Eu estava chamando isso de H antes, né? Que eu estou chamando agora de ΔX. Imediatamente, né, quando eu perturbo na horizontal, esse ponto P mais ΔX, ele tem uma imagem aqui para frente, ó. É uma imagem lá em cima, para frente não, né? Lá em cima. Tá? E a imagem desse ponto aqui é quem? Ó? É o F, né? É essa reta é a Y, né? Na verdade, ela é uma Y de X, né? Vou escrever assim, ó. Ela é uma Y. É o gráfico, eu estou olhando essa reta como o gráfico de uma função, y de x igual a x mais b, tá? Sendo que o a é tangente desse θ aqui, ó. Que em qualquer lugar que eu traço uma horizontal, eu tenho θ, né? Essa reta aí. Tá? Então, esse ponto P mais ΔX, ele tem uma imagem aqui, ó, tá? Que é o y desse P, porque isso aqui é a reta y, eu não posso usar f aqui não, tá? Essa f, é por isso que é bom até eu chamar de P, um ponto P aqui, e isso aqui de Q, tá? Então, isso aqui é um ponto PQ do plano, que está passando uma reta por esse ponto, e essa reta tem uma equação desse tipo, né? Eu estou interessado nesse coeficiente. É claro que como a gente tem um ponto por onde ela passa, esse A e esse B estão inteiramente determinados, né? Se a gente tivesse um outro ponto aqui também. Mas vamos lá. Vamos esquecer que isso aqui é reta tangente a um gráfico, é só a equação de uma reta. Numa reta, se eu perturber na horizontal, a imagem aqui vai ser A, que multiplica isso aqui, né? P mais ΔX mais B, tá? Que é essa altura aqui, ó. Que aplicar essa Y nesse ponto aqui, ó, a gente vai descobrir essa altura. Então, o que eu digo é o seguinte, ó, se eu perturbei um ΔX aqui na horizontal, ó, tá?
numa reta, automaticamente a gente sabe o quanto é perturbado aqui na vertical. Tá? A gente sabe encontrar essa perturbação vertical que a gente chama de ΔY. E esse valor é exato, ok? Porque esse θ aqui, e seja lá de onde a gente partir, a gente poderia estar partindo daqui, partindo daqui ou partindo daqui. Se a gente perturba Δx na horizontal, a tangente desse θ, que é o valor de A, né, a partir de qualquer ponto, se eu ando para a horizontal, o ângulo aqui já é θ. A tangente desse θ é cateto oposto, que é o ΔY, sobre o cateto adjacente aqui, que é o Δx. Tá? E aí o que acontece? Então, o ΔY aqui, ó, a gente passa isso aqui multiplicando, então fica a tangente de θ, que é o coeficiente angular da reta, vezes o Δx, ó, tá? Que é o nosso Δx. O que é que isso aqui diz pra gente, né? E aí eu já vou, a tangente de θ eu já vou chamar de A. Né? Então, numa reta de equação AX mais B, qualquer perturbação Δx na horizontal vai causar uma perturbação na vertical igual a vezes esse Δx, que vai ser o nosso ΔY. Então, isso aqui é uma equação simples aí para a gente estar processando aí, tá bom? E aí o que acontece? A gente tira duas coisas, né, que eu quero aproveitar dessa fórmula. Essa fórmula aqui, tá, que é a tangente de θ, né, que é o ΔY sobre Δx, e daqui surge aquela anotação de Leibniz, né, que se você perturba Δx na horizontal, causa uma perturbação ΔY na horizontal. Quando a gente manda para zero aqui esse Δx, tá, essas duas coisas vão diminuindo, né, se por acaso, né, isso aqui tivesse fixo, a gente tivesse um gráfico passando aqui, na tentativa de calcular a derivada, né, a definição de derivada, o Leibniz denotava essa fração aqui, ó, ΔY sobre Δx, com o limite, tá, fazendo a simplificação assim, ó, dy sobre dx, tá, quando o Δx tende a zero. Que é a simbologia da derivada, né? É fazer esse d minúsculo aqui, ó, em vez de maiúsculo, né? Porque esse ΔY e Δx, a gente está supondo que a gente deu um passo aqui para frente, tá? E aí vai causar um passo aqui na vertical, tá? Quando isso aqui fica pequeno, bem, isso vai para zero, isso vai para zero, mas essa fração aqui tende para um número, né? Nesse limite. Então, para simplificar e ser mais prático, talvez, né? Ele usava essa notação, um dzinho minúsculo, né, dy dividido por um dx aqui, ó, tá bom? E aí, isso aqui é a mesma coisa que a derivada, tá? Que é a f' num ponto x aqui, ó, tá? Inclusive, essa notação aqui, ela bem, isso aqui serve para indicar a derivada, né, de uma função y com relação à variável x, né? Então, isso aqui até indica a variável que você está derivando, tá? Você tem que indicar o ponto, né, que você está calculando a derivada. Então, de certa forma, fica uma coisa assim, ó. Por exemplo, a derivada da f num ponto P, que é o limite, né, de ΔY sobre Δx, ou quando Δx tende a zero, tá? Na notação de Leibniz, né, a gente, bem, esse ΔY dá a entender o ponto que a gente está usando se você explicitar ele, né? Que seria o f de P mais Δx, né, menos f de P sobre Δx, quando Δx tende a zero. Aí o ponto P aparece aqui, ó, né? E aí o que acontece? Na notação de Leibniz, né, isso ΔY sobre Δx, a gente abandona toda essa parte do limite, não tem essa fração, não tem nada, né? A gente pega essa simplificação e indica o ponto P aqui, ó. Tá? Ou então, né, você pode dizer ΔY sobre Δx, ó, num ponto um x igual a P, ó, tá? Isso aqui é pouco usado, a gente usa mais aqui assim. Beleza? Então, no geral, a gente acaba lendo assim, que aqui a gente está derivando uma função y com relação à variável x no ponto P. Tá? E da mesma forma que a gente simplifica, às vezes, escrevendo só a derivada assim, né, para indicar que é a derivada da f, sem mencionar a variável, a gente indica, né, tipo, que a notação seria uma coisa assim, ó.
No caso aqui é uma f, tá? Está derivando a f, ó. Até errei aqui, tá bom? Se fosse um y, né, de y, a gente aqui é ΔF, ó, tá? ΔF. Que no caso a f está sofrendo uma variação. Se eu colocasse um y' aqui, ó, aí sim, né, y' de p é limite de ΔY sobre ΔX, né, quando ΔX tende a zero. A mesma coisa aqui, ó, de limite, aí onde tem f você coloca y, tá? E bem, isso aqui é um número, né? Um número aqui, ó, né? E aí o que é que significa esse número? Esse número ele tem essa utilidade aqui, gente, né? Que é olhar a derivada como uma taxa de variação, que é o seguinte, ó, numa reta, né, essa fração aqui, ó, essa fração ela é constante, tá? Né? Então aqui você pode mandar o ΔX sobre ΔY, o ΔX para zero, que isso vai continuar constante igual a tangente de θ. Tá? Então, isso não vai mudar se tiver limite ou não aqui nessa fração. Tá? Então, no caso de uma reta, a gente tem, que seria, né, no caso ali, a derivada, no ponto, se você pega, então, o ΔY sobre o ΔX e manda o ΔX para zero, isso vai continuar dando a derivada, que é aquele azinho lá. Tá? E aí, essa notação, se você passa para a notação de Leibniz, né, ΔY, ΔX, isso aqui dá A, que é a derivada, né, da equação da reta num ponto P qualquer. Eu posso colocar um P aqui, tá? E aí, então, para a reta, gente, tanto faz ter dy sobre dx, ou seja, você fazer limite ou não, essa fórmula vale aqui, ó, tá? Ela é verdadeira. O quê? Que as perturbações na vertical é a derivada no ponto, né? Ou seja, o coeficiente angular da reta, vezes a perturbação na horizontal. Isso se você partir de qualquer ponto, tá? Então, eu vou dar um exemplo prático aqui, ó. Então, se você tem uma reta, né, cuja equação y é igual a 2x mais 5, por exemplo, e você saiu de um ponto aqui na reta, né, se você anda aqui, ó, 2 unidades para a direita, aqui, ó, para cá, né, então, a princípio, a gente tem um elemento aqui, ó, digamos aqui que esse elemento seja o 1, né, o 1, eu sei a imagem do 1, é 2 vezes 1, mais 2 vai dar 7, ó, então aqui é um 7, tá, o 1 elevado no 7 por essa função. Se eu perturbo 2 unidades aqui, ó, a gente chega no 1 mais 2, né, que a perturbação aqui é 2, e a gente chega no 3. Só que não é para qualquer função, tá, que a gente vai, né, uma função qualquer, se a partir do quanto eu perturbei, a gente descobre o quanto, né, eu perturbei na horizontal, a gente descobrir quanto é perturbado na vertical. Nesse caso aqui, a gente poderia descobrir o valor desse ΔY aqui por um processo, né, mais duro, que é o seguinte, ó, é calcular a imagem desse elemento, que é essa altura toda, né, e diminuir dessa altura aqui, ó, e a gente acha esse pedacinho ali, ó, tá? Que seria aqui, no caso, 2 vezes 3, né, é calcular aqui, ó, aqui a gente chegou no 3, né, aí joga aqui 2 vezes 3, 6, mais 5, 11, ó, aqui é 11, tá? E aí, então, a gente tem, ó, o valor de ΔY, que a gente diz que é calculado na força bruta, tá? Que é o 11 menos 7, que dá 4, beleza? Então, chegamos nesse 4. Um outro jeito de achar esse ΔY, o quanto é perturbado na vertical, é usando o coeficiente angular da reta. Tá? Que a gente viu que ΔY sobre ΔX, ó, dá 2. Ó. Então, a derivada é tipo um conversor de perturbação na horizontal para a vertical. Né? Na vertical, que é o ΔY, vai ser 2 vezes a perturbação na horizontal no ΔX. Ó. Como eu perturbei 2 na horizontal aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4. Tá bom? Né? Isso aqui é igual a 2. E aí, que é aquele 4 que a gente achou. Assim, e por que isso? E por que isso interessa? Né? O que tem a ver a reta com a... Que é o seguinte, gente. A reta tangente, como ela imita um gráfico, né, próximo do ponto de tangência, aqui, ó, aqui a reta tangenciando um gráfico aqui no ponto P, ó, o que é que a gente faz? Essa função f, gente, ela pode ser muito complicada, tá?
ponto P aqui, ela tem, por exemplo, o f de P, imagina que P é um ponto, né, simples, né, não tão complicado, e você consegue achar o f de P com facilidade, né? Mas será que se a gente, né, perturbar um pouquinho esse P aqui, ó, um P mais um ΔX, a gente consegue ainda ter uma boa conta com, né, descobrir quem é a imagem desse elemento? Ou seja, se essa altura é fácil de calcular, essa altura aqui vai ser fácil de calcular? O que é o f de P mais ΔX? Bem, a resposta disso é não, gente. Isso, né, você conhecer bem uma função ser muito simples num ponto, para uma perturbação bem pequenininha, ela já pode ser complicada né, e você já tem dificuldade em calcular. Um exemplo simples disso é a raiz de x. Ó, tá? Então, a raiz de x aqui no ponto 1, ó, a gente sabe que a raiz de 1 é 1. Né? Uma continha fácil assim. Ó. Mas se você perturba isso aqui um tiquinho de nada, aí a raiz já complica. Tá? Então, imagina que eu perturbo isso aqui, ó, eu perturbo aqui 0,0012. A gente vai para 1,0012. Tá? Aí vou botar 0,004 aqui. Tá? 16. Tá? E aí o que acontece, gente? A pergunta é, a gente sabe calcular facilmente a raiz de 1, né? Que a raiz de 1 é 1. A gente perturbou um pouquinho, né? Quanto é que vale essa altura aqui, ó? Né? Se esse gráfico fosse uma reta, seria ótimo, né? Porque a reta, a gente consegue, a gente não precisa nem usar a equação da reta para calcular essa altura aqui, ó. Por quê? Porque nas retas a gente consegue, a partir do quanto a gente perturbou na horizontal, a gente consegue saber bem a perturbação na vertical. E aí, como é fácil de calcular isso aqui, ó, como é que é essa altura aqui grande aqui, ó, nessa outra altura, que seria aqui, ó, por exemplo, se isso aqui é fácil de encontrar, e se a gente tivesse uma máquina né, que convertesse uma perturbação na horizontal, né, para perturbação na vertical, ó, a ΔF aqui, ó, vou chamar de ΔF, né? Então, se eu perturbei o P aqui na horizontal, um ΔX, a F sofre uma perturbação na horizontal. Esse aqui era o F inicial, ó, né? Era um F, o F que a gente tinha, que era fácil. Perturbamos aqui, eu quero encontrar esse F aqui, ó. Bem, esse Fzão aqui, ó, ele poderia ser encontrado assim, ó. O F de P mais ΔX, ó, ele seria facilmente encontrado como sendo o F de P, que é o valor antigo, mais o ΔF, ó, o quanto ele perturbou, causado por essa perturbação. Então, se a gente tivesse acesso aqui, ó, isso aqui, teoricamente, né, eu estou supondo que é fácil. Né? Tá bom? Isso aqui é fácil. Se isso aqui fosse fácil, bem, a gente encontraria ele, faria essa soma e descobriria, né, a imagem do perturbado aqui. Mas, gente, não é fácil, em geral, tá? Saber o quanto uma função sofreu de perturbação. Tá? Mas aí o que acontece? A gente vai e faz uma simplificação e a gente perde a gente erra, né? A gente sabe que vai cometer um erro, que é fazer o seguinte, ó. Em vez de usar a imagem, né, sair daqui e chegar até o gráfico da f, a gente pega carona aqui nessa y, que é a equação, é o que? É o ax mais b, ó, sendo que esse a é a derivada da f no ponto P. Ó, tá? Então, a gente troca. Tá? A gente, em vez de calcular esse f, a gente sabe que ele é aproximadamente o y de P mais ΔX. Ó. Então, em vez de sair daqui do chão e até lá na f, a gente troca. Tá? A gente vai daqui, deixa eu mudar de cor aqui, a gente vai daqui até aqui. Ó. Tá? Isso aqui, ó, esse valor é o y de P mais ΔX. Então, a gente troca a f, o gráfico da f, pelo gráfico da reta tangente. Ó. Pela reta tangente, né? Olhando a reta tangente como uma função. Por quê, gente? Porque essa altura aqui, ó, é fácil de calcular. Tá? É fácil de calcular, não aplicando, inclusive, diretamente
a f aqui essa y nesse ponto, que a gente poderia jogar esse ponto na y, né, calcular essa altura toda e diminuir desse valor. Ou simplesmente jogar isso aqui lá dentro, a gente já calcula essa altura, né, e faz essa aproximação. Acontece que essa conta aqui a gente consegue fazer assim, ó, tá? Esse y de P mais ΔX, ó, ele também vai ser essa altura, porque essa altura é comum para os dois, é comum para cá e comum para cá, ó. Então, a gente usa a altura anterior, que era o f de P, que era fácil de calcular, e em vez de somar o ΔF, né, a gente soma o ΔY, tá? Que é o valor o valor da reta tangente, o valor da variação na reta tangente, né? E como é que é o ΔY na reta tangente? Bem, o ΔY na reta tangente é o coeficiente angular dela vezes o ΔX, ó. Tá? Então, a gente faz isso, ó. A gente pega a imagem do perturbado, aproxima pela imagem, né, da reta tangente, só que a reta tangente a gente pode usar a imagem anterior, em vez de somar ΔF, né, a gente soma ΔY, né, que tem um ΔY aqui, ó, tá, que é para chegar dessa imagem para chegar até a reta tangente. É claro que aqui a gente comete um erro, ó. O erro é essa diferença dos gráficos, ó. Né, esse aqui a gente comete um erro. Justamente o erro está aqui, ó, porque é aproximado, tá? Mas para título de experiência, de medidas e tal, engenharia é muito eficiente você fazer essa aproximação. E tem como a gente estimar também esses erros aqui, ó, tá? Né? Ver em que, inclusive a parte lá que é o cálculo numérico, né, ele se dedica a fazer aproximações para esses erros aqui, né? E aí você sabendo o máximo que você está errando, né, você pode fazer uma aproximação com mais precisão, tá bom? Então, o que acontece? Né? Então, a gente deduz daí o seguinte, ó, que a imagem de um perturbado, né, de f de P mais um ΔX, a gente pode aproximar isso aqui pela imagem, pelo f de P, mais o quê? Ó? Mais um A, que é a derivada, né, vezes o ΔX. Ó. E esse A aqui, que é o coeficiente angular da reta tangente, é a derivada. Então, a imagem do f de P mais ΔX pode ser aproximado pela imagem do P anterior, vezes a derivada no ponto P, né, vezes o ΔX. Ó. Tá bom? E isso são fórmulas, né? Isso aí são fórmulas. Que, de certa forma, a gente, né, o que eu acabei de escrever foi essa fórmula aqui, ó, que f de P mais ΔX, ele é aproximadamente f de P mais a derivada no ponto P vezes o ΔX. Tá? E se você passa esse camarada para cá, ó, f de P mais ΔX menos f de P, isso aí é aproximadamente a derivada vezes o ΔX. Tá? Isso também, né? E isso aqui, ó, o f de P mais ΔX menos f de P, isso é o ΔF. Ó. Então, o ΔF, que é a perturbação na vertical da f, é aproximadamente a derivada no ponto P vezes o ΔX. Tá? Então, isso aqui não essa derivada da f no ponto P vezes o ΔX não converte exatamente, não é igual, né? As perturbações na horizontal para o que seria na vertical. É uma coisa aproximada. Tá? É uma coisa aproximada. E aí, o que acontece? Se você passa esse ΔX dividindo, a gente fica assim, ó, ΔX, né? E aproximadamente a derivada no ponto P. Tá? Então, aqui, uma visão que a gente tem da derivada, que é a coisa da taxa de variação, né? É que é o seguinte, olha, se a f, né, se você varia na horizontal um certo valor, a variação na vertical, né, o quanto a f varia, né, olhando essa fração aqui, ó, a derivada, ela funciona como uma espécie de, é um número, né, isso é uma taxa, é a taxa com que a vertical varia com relação à horizontal, é um número, tá? Isso aqui é aproximado. E é aproximado no sentido de que é o seguinte, ó, o limite dessa fração de ΔF sobre ΔX, quando ΔX tende a zero, isso é a derivada, por definição, tá?
Então, o que acontece? O limite da derivada, quando a gente tira o limite, essas coisas ficam aproximadas. E a gente sabe o seguinte, quanto menor for esse ΔX, mais próximo essa fração está disso aqui, ó, tá? Que seria, né, um outro caminho para justificar esse aqui é até mais preciso, né? Justificar porque essa fração ela é aproximadamente a derivada, tá? E não necessariamente vai ser igual, tá? Então, a derivada, ela nos dá uma proximidade aqui dessa taxa de variação, tá? Do quanto a f varia em relação à variação na horizontal, compara quanto dá a variação na vertical. Isso é valor aproximado, tá bom? Então, essa conversão, ela é igual para as equações lineares, que são as retas, né? Então, vale precisamente a igualdade, né, para as retas. E para uma função em geral, que é essa conta aqui, né? Para uma reta, o quanto perturba na horizontal, você sabe exatamente quanto perturbou na vertical, tá? Por quê? Porque a derivada, ó, né, é exatamente o A, tá? Então, isso aqui é igual, ó. Isso aqui não é aproximado, tá? Então, a tangente do θ é o tempo todo ΔY sobre ΔX, independente do tamanho desse ΔX aqui, ó. Tá bom? No caso de uma função qualquer, se a gente tira esse limite, essa fração ela só fica próxima disso, mas pode ter erro, tá bom? E aí a gente pode estar passando esse x multiplicando e tendo essa fórmula aqui de aproximação, que é transformar uma perturbação na horizontal, né? Multiplica pela derivada, a gente sabe mais ou menos o quanto a f está perturbando na vertical, tá bom? Então, essa visão aqui é de taxa de variação. Então, essa notação de Leibniz, né, df sobre dx, que é a derivada, digamos que deu 2, tá? No ponto... Vamos interpretar isso aqui, ó. Digamos que a derivada da f em relação a x no ponto 2 deu 5, tá? Como é que a gente interpreta isso? Né? Então, a gente sabe que lá no gráfico da f, que eu nem sei como é o gráfico da f, no ponto x igual a 2, o coeficiente angular da reta tangente lá em cima é 5. Né? Uma aplicação prática, né? O que é que te diz isso aqui o que é esse 5 aqui, ó? Bem, esse 2 aqui é o ponto 2 aqui, né? Onde a reta está tangenciando o gráfico lá em cima, esse 2, é a interpretação disso. E o que é esse 5? Esse 5 é o coeficiente angular dessa reta, 5x mais alguma coisa, a equação dela. E o que é que a gente faz com esse 5? Bem, já dá para entender que o gráfico está apontando para cima, assim, ó, ele tá, né, o gráfico está crescendo, né, que a reta tangente está apontando para cima, subindo. Mas esse 5, né, essa interpretação de taxa de variação significa o quê? Ó? Significa o seguinte, ó, que a partir desse ponto x igual a 2 aqui, lá no gráfico da f, vou botar aqui o f de 2, ó, tá? O gráfico está passando em um lugar... Tem uma reta tangente aqui que o gráfico está passando aqui quando tangenciando a reta, ou a reta está tangenciando esse ponto, ambos, né? E aí o que acontece? O que significa y, a derivada ser igual a 5? Tá? A derivada ser igual a 5 significa que se você perturba, a partir desse ponto, tá? Se você perturba aqui esse 2, por exemplo, você foi para 2,001, tá? Você chegou aqui, ó, ou seja, essa perturbação foi de 0,001, então, aproximadamente aqui, ó, na vertical, a gente sofreu uma perturbação. Essa perturbação causou uma mudança, né, uma variação nessa altura de aproximadamente, ó, que é o ΔF, de aproximadamente, ó, 5 vezes, que é a derivada, ó, 5 vezes o 0,001. Tá? Que vai dar 0,005, tá bom? Isso aqui na f. Aí eu pergunto para vocês, mesmo não conhecendo essa função, a gente sabe que o f de 5,001, que seria de 2, né? Desculpa. Que é esse ponto aqui, essa altura toda aqui, ó, ela é aproximadamente o f de 2, que a gente já saberia, né? Eu poderia ter colocado no valor ali, mais isso aqui, ó, mais 0,005, que é essa perturbação na vertical. E de onde veio 0,005? É 5 vezes que é a derivada, ó, né? Então, eu calculei a variação na vertical da f, né, aproximando ela, né, pela derivada no ponto 2, vezes
o quanto eu perturbei na horizontal. A derivada aqui é 5 vezes a perturbação aqui é 0,001. E aí é por isso que deu 0,005, que é o que eu estou usando aqui como ΔF, ó, que é aproximadamente a imagem anterior mais a perturbação na vertical. Bom, então aí a gente consegue estimar. Ó, tá? Então, na prática, por exemplo, lá, ó, o que seria a gente calcular, né, o que seria, gente, né, calcular a raiz quadrada de 1,00012 aqui, por exemplo. Tá? Vamos fazer essa continha aí. Beleza? Então, é aquela coisa, ó, no 1 a gente sabe fazer uma conta fácil. Tá? Aqui no 1, a raiz de 1 é 1. Mas aí eu chego aqui, ó, eu perturbei o que, ó, 0,00012, ó, e aqui eu fui para o 1,00012, ó, que é um outro ponto. Eu quero saber quanto vale esse valor aí, ó, o f de, aliás, como é a raiz quadrada de 0,00012, de 1, né? Tá bom? Essa altura aqui é que é o nosso enigma. Mas o que é que a gente faz, gente? A gente faz a conta usando a reta tangente. Ó. Tá? A gente vai pegar uma carona na reta tangente, porque eu vou estimar essa altura aqui, ó, cometendo um erro, né? Eu vou usar a reta tangente, eu vou daqui até lá em cima. Ó. Isso aqui, eu vou dizer que é então, de fato, que isso aqui é aproximadamente isso. A gente vai cometer um erro, mas essa conta vai dar uma resposta razoável para a gente, tá bom? Bem, essa reta aqui, ó, bem, a nossa função f, ela é raiz de x. A derivada da f é 1 sobre 2 raiz de x, tá bom? Então, nesse ponto aqui, a partir do ponto 1, e o ponto é importante, né? O que é a derivada da f no ponto 1? É meio, né? 1 sobre 2, aí, aqui se joga 1 aqui, vai dar meio, beleza? Então, o que acontece aí, gente? Acontece que a derivada, essa altura toda aqui agora, ó, a gente consegue calcular facilmente pela reta tangente. Ó, tá? Que é o seguinte, ó, a gente usa a altura anterior, que é 1. Então, eu vou estar dizendo o seguinte, ó, que a raiz de 1,00012, tá? Ele é o quê? Ó? Ele é aproximadamente a imagem antiga, que era 1, que é esse 1, mais, né, mais... Isso aqui seria igual, né? Se eu soubesse calcular o quanto a raiz perturbou de fato, né? Aí seria perfeito a conta. Mas aí eu vou mentir um pouquinho, né? E vou até em cima no gráfico da f. Porque nessa reta que a equação é x sobre 2 mais alguma coisa, esse meio, que é a taxa de variação nessa reta, a gente consegue comparar imediatamente perturbação na horizontal transformando na vertical. Né? Que é pegar a derivada, né? A derivada lá, que é meio, que é esse meio aqui, ó, né? Que é meio, e multiplicar pelo ΔX. Ó. Tá? Então, isso aqui vai ser aproximadamente 1 mais meio do perturbado aqui. Ó. Vai ser 0,12312. Tá bom? Então... E esse valor é igual aqui, vai dar 1 mais 0,12346. Beleza? Que vai ser 1,1234. Isso aí, tá bom? Se a gente jogar isso numa calculadora, essa raiz quadrada aqui, ó, vai dar aproximadamente esse valor aqui, ó. Tá bom? Então, a gente tem um cálculo bacana aí para bastante aproximado, que provavelmente a gente acerta todas essas casas aqui, ó, tá? Então, são bastante casas decimais exatas, né? Essa diferença aqui, ó. Tá? Deixa eu... Então, aqui vai ser 1,000, são 3 zeros e 12, tá? A raiz quadrada disso é o que, ó? Olha só, a nossa conta deu 0,1234, a gente acertou 4 casas, né? Após a vírgula, e aqui ficou um 6, né? Que é bem próximo, né, gente? 1,000599998, ok? Então, essa nossa conta aqui que a gente fez grosseiramente, ó, né?
já chegou com 4 casas próximas e muito próximo aqui, ó, né? Porque isso aqui está muito próximo do 6 já, né? Para colocar um 6 aqui, ó, tá bom? Então, essa nossa conta aqui, ó, né, um valor bem razoável aqui para quem quisesse fazer de cabeça, por exemplo, isso aqui, ó, né? E sabendo a derivada aqui, gente, dá para fazer uma continha de cabeça rápida, né? Então, a partir do... E se fosse o 4 aqui, ó, né? Então, por exemplo, aqui, ó, só para vocês terem uma ideia aí, ó, a gente sabe que, né, raiz de 4 dá 2, tá? Aí é fácil de calcular, né? E se a gente fosse, então, calcular qual seria a raiz quadrada de 4,00008, por exemplo? Tá bom? 1, 2, 3, 4 zeros e 1 8. Tá? Então, isso aqui é aproximadamente... Bem, aí de novo, né? A nossa f aqui, ela é raiz de x, a derivada é 1 sobre 2 raiz de x, a derivada, que é a reta tangente aqui no ponto 4, ó, isso muda de um ponto para o outro. A derivada no ponto 4 vai ser o quê? Ó? Vai ser 1 sobre 2 raiz de 4. Ó. Agora eu estou usando o ponto x igual a 4, porque agora, né, a gente está fazendo a conta aqui no ponto x igual a 4. P, né, para quem quiser também. Tá? Isso aqui vai dar 1 sobre a raiz de 4 dá 2. 2 vezes 2 dá 4, é 1 quarto. Tá? Então, aqui, ó, a gente teria que... Esse 1 quarto é o que, gente? É o coeficiente angular da reta tangente. Então, na reta tangente, a gente consegue transformar a perturbação na horizontal imediatamente em perturbação na vertical, né? Então, um ΔX na horizontal é transformado para vertical simplesmente dividindo por 4, multiplicando por 1 quarto, que é a derivada. Tá? Então, a gente vai usar isso aqui, ó, para estimar a perturbação da F. Tá? Porque esse ΔY aqui na tangente vai ser ΔX vezes 1 quarto. Isso aproxima a ΔF, né? Que seria a perturbação na nossa função original. Essas perturbações estão próximas. Então, a gente acaba o quê? Ó? Pegando a perturbação da F e aproximando por derivada da F vezes o ΔX. Então, a derivada da F, ela serve, né, de mudança de perturbação na horizontal para a vertical, porque ela compara essas taxas de variação, o quanto isso aqui varia em relação a isso. Tá? Então, o que esse 1 quarto está dizendo para a gente é que na vertical, a perturbação da F, né, a proporcionalidade, essa fração aqui, ó, a tendência é isso ficar parecido com 1 quarto. Quanto menor for esse valor, a perturbação, mais preciso fica essa fração e mais essa comparação aqui, ela é parecida mesmo, né? Diminui o erro, tá bom? Então, vamos lá, gente. O que é a raiz quadrada de 4,00008? Tá? Isso aí fica o valor antigo, que é o 2, mais o quanto a F perturbou, que eu vou aproximar pela derivada, que é 1 quarto, vezes a perturbação na horizontal, que foi de 0,1234 zeros e 1 8. Beleza? E aí isso vai dar o quê? Ó? Isso aí vai dar 2 mais 0, isso aqui dividido vai dar 0,12345. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Com 8 dividido por 4 dá 2. Então, a resposta vai ser 2,12345. Ok? Vamos calcular aqui, então, a raiz aqui, ó, na nossa calculadorinha aqui. Deixa eu fechar aqui. Então, aqui ficou aqui, ó. Ficou 4, né? 4,1, 2, 3, 4, 5. Não, deixa eu apagar um aqui. 8, né? É isso aí que a gente estava calculando aqui, ó. Então, a raiz quadrada disso aí, ó, a nossa resposta foi 2,00002 aqui, ó. Né? 2,00002. E aí,
a gente acaba que teve uma aproximação muito boa também. Ó. Todas essas casas aqui, ó, elas foram exatas. A gente acertou essas casas, né? E aqui a gente colocou um 2. E olha o quanto isso aqui está próximo de 2, ó, pra vocês terem uma ideia. Beleza? Então a derivada como taxa de variação, ela serve para a gente tá comparando isso aí, tá? Então, e a notação do Leibniz, ela é bem... Né, ela serve bem para fazer essa ligação, né, da gente, de que uma pequena, né, diferencial na f que a gente chama, né, dividido, esse d você pode pensar num delta pequeno, né? Isso aqui der 2, por exemplo, está dizendo o seguinte, ó, o que significa a derivada de uma função f um ponto lá, tá? Então esse ponto ele tá um ponto específico, está dando 2. É que a partir daquele tal ponto, se você perturba, né, na horizontal, né, o ponto sofre uma perturbação, a tendência é na vertical ser o dobro. Tá? Então, isso que significa a taxa de variação. Então, a f varia o dobro do que vai variar o x na horizontal. E aí que fica a notação de... E a gente chama isso aqui de taxa de variação. Tá bom? E taxa de variação, né, vocês físicos, né, já tem até estudos sobre isso, né, que é a velocidade. Né? Então, a velocidade, né, ela mede lá para a gente o quanto o espaço varia com relação ao tempo. Então, ela é uma taxa de variação. Tá bom? Então, a gente tem lá né, o tempo está fluindo, né, está passando. E aí a gente quer saber o que, ó? Imagina que a gente tenha uma... Vou até dar uma comparação aqui para vocês, ó, uma experiênciazinha. Imagina que o tempo está passando, o tempo está correndo aqui, ó. Tá? Vamos dizer que o tempo é em segundos, tá? Em segundos. E aí tem uma formiguinha andando aqui no eixo Y, tá? Ela está andando aqui para cima e para baixo, tudinho. E esse gráfico aqui, gente... Tá? Esse gráfico aqui significa o quê? Ó? Isso aqui significa a posição da formiguinha aqui, onde a formiguinha está aqui no eixo Y, nesse tempo t aqui. Ó. Beleza? Então, o que é que acontece, né? O que é que acontece aqui, ó? Aí eu vou fixar um t0 aqui, ó. Tá? Um certo t0. Um tempo inicial, esse t0, a formiguinha vai estar por aqui num certo espaço S de t0, tá? E aí a gente perturbou um pouquinho aqui para a direita, meu gráfico já está todo bagunçado, tá? Aqui a nossa tempo t0 aqui, nossa formiguinha estava numa posição S de t0, né? Esse valor unidimensional está aqui do eixo Y. A gente perturbou esse t aqui, ó, um t0 mais um ΔT, a formiguinha está em outro lugar. Ó. Tá, ela está aqui no S de t0 mais ΔT. Beleza? Se a gente fizer a velocidade média dela aqui, ó, nesse intervalo de tempo, a gente vai ter o quê? Ó, espaço final, S de t0 mais ΔT, menos o espaço inicial, S de t0, dividido pela variação de tempo aqui, o ΔT. Ó, tá? Isso aqui, gente, é o coeficiente angular dessa reta secante. Ó, tá? Né? Isso aqui é cateto oposto, ó, vou chamar de ΔS, e aqui sobre ΔT. Ó. Então, tem a taxa de variação na horizontal dessa variável que é temporal, e essa taxa de variação vertical dessa variável aqui que é espacial, né? Aqui tempo e aqui espaço. Tá, botar, né? Beleza? O S ali de espaço ali. E o que é que acontece aqui então, gente? Isso aqui é uma velocidade média de uma reta secante, né? Se a gente pega o limite e manda esse ΔT para zero, né? Isso aqui para cá, então esse ponto tende para cá, essa reta vai se mexendo e vai tendendo para a posição de tangência. E aqui a gente vai obter o quê? Ó, a derivada da função espacial no ponto t0.
tá? Um ponto T0. Isso aqui, de certa forma, é o que? É o limite do ΔS sobre ΔT quando ΔT tende a zero. É que é a tangente desse ângulo aqui, ó. Porque esse ângulo aqui, ele depende do ΔT, ó. Porque esse T0 está fixo, então ele depende aqui de ΔT. Tá? A tangente dele, né? Então, no fundo, a derivada, isso aqui, né, é como se fosse assim, ó. É como se fosse o limite, né, da tangente daquele ângulo ali, ó, de delta, né, do θ que depende do ΔT, quando esse ΔT tende a zero, né? Essas tangentes, aqui são as tangentes das secantes, né? Aí, quando o ΔT tende a zero, essa tangente tende para um número, que é a tangente de um certo θ, né, que é o θ da reta tangente, lá, vou chamar de θ0. Tá bom? Então, existe um θ limite, né, para aquilo ali. E aí, gente, o que é que eu quero dizer para vocês? Isso aqui é a velocidade, né? É a velocidade que a gente chama de velocidade instantânea no ponto T0. Então, quando a gente deriva... Então, a velocidade, ela é o que? A velocidade instantânea. Ela é uma taxa de variação, ela compara a variação do espaço com relação ao tempo. Tá? Então, um objeto lá que mesmo não estando em movimento uniforme, ele retilíneo uniforme, né? A velocidade, num certo ponto, dá 3... né? Significa o quê? Que a partir desse instante aqui, ó, tá? O espaço varia 3 vezes o que varia o tempo. Tá? Essa é a taxa de variação. Então, esse 3 metros por segundo, vamos dizer assim, o que é que significa isso? É que se o tempo variar, tipo, 2 unidades, né? Aqui o ΔS sobre ΔT é igual a 3. Então, a variação espacial vai ser igual a 6, né? Que justamente é 3 vezes o quanto variou o tempo, metros por segundo. Tá? Então, aqui tá. Beleza? O que significa? Só que esse gráfico aqui, gente, ele não precisa ser o modelo de uma formiguinha andando aqui, não. Isso poderia ser qualquer coisa. Essa unidade aqui, ó, isso aqui poderia ser a vazão, né? Esse volume de água num tanque com relação ao tempo. Então, essa unidade aqui, seja lá o que for, né, esse eixo aqui, ó, e aí agora a gente generaliza, né? E aí eu quero que vocês libertem a mente de vocês para entender que a derivada ela é um conceito que vai além da variação, como é além da velocidade, tá? Porque ela pode comparar quaisquer grandezas. Isso aqui poderia ser unidade, isso aqui ser metros cúbicos, tá? E aqui esse tempo, né? Isso aqui ser outra coisa, tá? Deixa tempo, metros cúbicos por hora, tipo uma vazão, né? Então, você vê isso aqui é o volume de água no certo tanque, tá? No tempo T0, o volume é isso aqui, ó, tá? E aí o tanque está evaporando a água do tanque ou enchendo, né? O que é que acontece aqui, ó? Então, daqui para cá o tanque está enchendo, né? Que o volume está aumentando, né? E ele está enchendo quanto, tá? Então, em cada ponto desse, a derivada, o coeficiente angular da reta tangente, ele diz o quanto, né, a taxa de variação do quanto o volume, né, ele está variando em relação à variação do tempo. Ele compara essas variações. Tá? É o que significa a derivada em cada ponto. E a unidade seria metros cúbicos por segundo. Beleza? A gente poderia ter metros cúbicos por metros quadrados, por exemplo. Beleza? Que é... Eu vou dar um exemplo para vocês, ó, que é você estar né, injetando volume, né? Isso aqui é volume, né? É o volume de um balão, por exemplo, tá? E em função da área dele, de uma esfera, por exemplo, tá bom? Então você tem aqui a área, ó, olha só essas grandezas, tá? A medida aqui é metro cúbico e a medida aqui é metro quadrado, tá? A gente quer saber, tipo, o quanto, né, é o volume da esfera com relação à área da esfera. Né? Essas grandezas existem. Né? Isso aqui é o volume da esfera em função da área. Tá? Como é que isso aí varia. Beleza? E aí você quer saber o quanto o volume varia com relação à variação da área de uma esfera, ou de um cilindro, ou de qualquer objeto maluco lá. Então, observem que dá para comparar essas grandezas, né? Volume
com a área, metros cúbicos por cada variação de metros quadrados de área. Beleza? Então, a unidade aqui, ó, é interessante fazer a leitura dessa unidade assim, ó, tá? De volume por área, né? Não cancelar aqui e chamar isso só de metro. Tá bom? Que aí você vê, né, o que uma coisa está dependendo de outra. Então, você pode estar relacionando, gente, quaisquer grandezas, desde que uma dependa da outra. Uma seja uma variável independente e a outra seja variável dependente dessa primeira. Tá? E aí você consegue comparar aí essas grandezas, né? A variação de uma com relação à variação da outra. Tá bom? E aí fica essas coisas aí. Tá bom? Eu vou estar preparando um material aqui para vocês só sobre taxas de variação. Tá bom? Então, vou encerrar aqui.